população está doente. A única diferença é que 45 a 47% ainda não desenvolveram algum sintoma ou ainda não foram diagnosticados. Mas estão vivendo um estilo de vida que é uma rota de colisão com as enfermidades. E eu mencionei aqui no sábado que a ausência de sintomas não significa ausência de quê? Ausência de enfermidades. A pessoa pode se sentir muito bem e está num processo enfermiço. E chega um momento que aquilo se desencadeia, pode ser um derrame cerebral, pode ser um ataque do coração, pode ser um problema cardíaco, um problema digestivo, pode ser qualquer outro tipo de problema, que a pessoa, apesar de não apresentar nenhum sintoma clínico, o problema já se vinha desenvolvendo durante muitos anos. Então, esses problemas chamados crônico-degenerativos, eles não aparecem da noite para o dia. Por exemplo, eu não estou aqui bem, amanhã eu vou estar com colesterol elevado, amanhã eu vou estar com diabetes. Não, normalmente é o resultado de anos e anos de abuso que nós impusemos ao nosso corpo através de viver uma vida não saudável. Uma má alimentação, o estresse, uma falta de atividade física, tudo isso contribui para que nós desenvolvemos algum tipo de enfermidade. O plano de desintoxicação de 40 dias, eu mencionei pela manhã. Por que 40 dias? Porque a Bíblia menciona muito o número 40. E por 40 dias farei isso, e por 40 dias farei aquilo. E eu estive pesquisando e cheguei à seguinte conclusão, que 40 é o número de dias ou de vezes que você tem que repetir alguma coisa para formar um hábito no seu cérebro. Depois que você fizer por 40 dias, o hábito já vai estar formado. Agora, leva 40 dias para se formar um hábito. E quantos dias leva para perdê-lo? 3 dias. Por exemplo, se você está fazendo uma atividade física, quando começa essa atividade física, caminhar, por exemplo, é difícil. Mas se você insistir, você vai desenvolvendo o hábito. Quando chega aos 40 dias aproximadamente, você já está totalmente adaptado àquela atividade física. Se você deixar de fazer um dia, você vai se sentir muito incômodo. Parece que está faltando uma parte da sua vida. A consciência está ali. Agora, se você deixa de fazer o segundo dia, aí você começa a racionalizar. Não é verdade? E se você deixa de fazer o terceiro dia, o que é que acontece? Tem que começar o processo todo novamente. Por isso é bom ser o quê? Ser constante. E antes de entrar na parte da desintoxicação, queria dedicar alguns minutos para falar brevemente sobre a atividade física, que é o tema que faltou aqui durante a semana, que seria o tema que haveríamos falado domingo passado, que foi justamente o culto dos jovens. Então vamos tentar sintetizar o máximo que nós possamos aqui o tema da atividade física. Quando se fala em atividade física, a maioria das pessoas se imaginam num ginásio, suando, sofrendo, não é verdade? Não. Há muito tempo, a escola antiga, aqui nos Estados Unidos, dizia o seguinte: no pain, no gain. Ou seja, para você obter os benefícios de uma atividade física, você tem que sofrer. Mas essa é uma escola antiga, já está provado que é justamente ao contrário. Uma atividade física, ela não pode ser uma atividade que seja muito intensa para deixar você desconfortável. Por exemplo, em McAllen, onde eu moro, eu sempre gosto de ir num parque caminhar. E por muitos anos eu faço isso. E eu noto o seguinte, que as pessoas que caminham nesse parque são pessoas que eu vejo caminhando por muitos anos. E as pessoas que eu vejo correndo são pessoas que estão correndo por estação. Por quê? Às vezes eu vejo uma pessoa correndo, eu estou caminhando, ela vem em minha direção.
e ela vem suando, e ela vem ofegante, e passa perto de mim com uma cara tão feia, mas uma cara tão feia que eu não posso acreditar que aquela pessoa esteja obtendo os benefícios da atividade física, porque somente ela pensar que no outro dia vai estar naquele sofrimento, ela já está estressada. E a finalidade da atividade física não é produzir estresse, não é produzir adrenalina, é produzir endorfina, é você ter uma sensação de bem-estar. Então, regra número 1 para uma atividade física, você tem que buscar alguma coisa que você goste. Se você gosta de caminhar, vá caminhar. Se você gosta de andar de bicicleta, vá andar de bicicleta. Se você gosta de aeróbics, vai fazer aeróbics. Busque uma atividade física que você goste, porque haverá muito mais chance de que você vai ser constante na sua atividade física. Eu vejo pessoas, por exemplo, eu vou começar uma atividade física e vão nesses ginásios e se inscrevem, às vezes pagam uma fortuna de inscrição, às vezes pensando que somente o fato de ter pago e ter a fichinha da inscrição vão obter os benefícios, e depois a maioria abandona, e esses ginásios ficam o quê? Nesse processo de recrutar pessoas que na realidade não são constantes, acabam jogando o dinheiro no lixo. Não é que eu não recomende atividade física numa academia, melhor dizendo. Se você pode ir numa academia e gosta de ir numa academia, e você vai ser consistente em uma academia, você vai obter os benefícios, não existe dúvida alguma. Agora, se você vê que o fato de ir para uma academia vai criar mais um compromisso em muitos outros que você já tem, as chances que você vai seguir em diante com essa atividade é bem pequena. Então, o que eu oriento as pessoas é o seguinte: tenha sempre um sistema de apoio. Se você, por exemplo, gosta de caminhar, excelente. Mas o dia que estiver chovendo, o que acontece? Eu gosto de caminhar, mas se está chovendo, eu não vou caminhar na chuva. E se você não tiver um sistema de apoio em casa, o que você vai fazer? Está chovendo, é melhor comer pipoca e ver televisão. Agora, se você tem uma bicicleta estacionária em casa, se você tem um daqueles treadmill que você possa utilizar, e coloque bem em frente da televisão, que é para quando você sentar no sofá já está de frente para ela. Então, primeiro um sistema de apoio, primeiro uma atividade que você goste, segundo um sistema de apoio para haver constância. A atividade tem que ser constante. Terceiro, os benefícios de uma atividade física não está relacionado com a intensidade com que você faz o exercício, senão que está relacionado com a frequência com que você faz. Tem pessoas que passam anos para fazer atividade física, de repente agora eu vou começar a correr. Então naquele dia ela vai, corre, no outro dia o que acontece? Dores musculares, e chances que ela volte novamente a correr? Não. Então é melhor você caminhar 10 milhas, 1 milha por dia, do que você querer correr 3 quilômetros no mesmo dia e passar o resto da semana sem fazer nenhum tipo de atividade. Então, a constância, ela é muito, muito importante. Agora, numa atividade física nós temos alguns objetivos. O objetivo de uma atividade física não é que você fique forte como Tarzan, que tem aquele corpo atlético, não. Se você quiser, tudo bem. Mas o objetivo da atividade física não é força física. O que nós buscamos através da atividade física é o que nós chamamos de resistência orgânica, não força física. Certamente você vai ter mais força, mas o objetivo é resistência orgânica. E qual a diferença entre força física e resistência orgânica? Por exemplo, uma pessoa ela pode ter um corpo de atleta, mas ela pode estar o quê? Sem resistência orgânica. Ela pode ter gripes, pode ter resfriado, pode ter uma constelação de problemas de enfermidades. Não é verdade?
E uma pessoa ela pode não ter muita força física, mas ela ter desenvolvido uma resistência orgânica. Ela não gripa, não resfria com facilidade, não está doente, se sente muito bem, não tem muita força física, mas tem uma resistência orgânica. E aqui eu gostaria de esclarecer uma coisa. Uma pessoa que começa uma atividade física, por exemplo, atividade física aeróbica muito intensa, na realidade o que acontece é o seguinte: os atletas, aqueles que são atletas profissionais, ao contrário do que se crê a população, eles têm uma vida média menor que a população geral. Sabiam vocês? Atletas profissionais vivem menos que a população geral. Mas por quê? Não tem aquele jargão lá no Brasil da Rede Globo que esporte é saúde? Sim, esporte pode ser saúde se ele não é esporte profissional ou competitivo. Porque as pessoas vivem menos. Mas por que vivem menos? Eu sempre escutei dizer que fazendo esporte vou ter uma vida mais longa. Porque na nossa vida tem que existir os dois lados da equação. O que acontece é o seguinte: se você pratica uma atividade muito intensa, o que você vai ter no seu organismo é um maior aporte de oxigênio. O oxigênio é bom para o nosso organismo, não é verdade? O oxigênio é excelente para o nosso organismo. Nós não conseguimos viver sem oxigênio. Mas acontece que da mesma maneira que o oxigênio é bom, ele também produz aquilo que nós chamamos de radicais livres. E os radicais livres do oxigênio, eles vão induzir a destruição tissular. Então, qual o problema com a atividade física intensa? O problema é que eles não têm os dois lados da equação. Toda pessoa que faz uma atividade intensa, aeróbica, que aumente o seu aporte de oxigênio, o seu metabolismo, ela, por obrigação, tem que ter na sua dieta uma grande quantidade de alimentos que são chamados o quê? Antioxidantes. Justamente para fazer frente a essa quantidade de radicais livres que vai ser o resultado dessa atividade física. Por exemplo, às vezes você vê, quando nós observamos pessoas, nós observamos, por exemplo, quando está faltando antioxidantes, qual a primeira coisa que nós notamos no rosto do indivíduo? As rugas são resultados de quê? Destruição tissular e que são deficientes de antioxidantes. Pessoas que têm aquelas papeiras nos olhos, está deficiente de antioxidantes e necessitam um aporte maior para evitar a destruição tissular. Então, é muito importante que juntamente com uma atividade física se acompanhe também o quê? Uma dieta rica em antioxidantes. Outra coisa, quantas vezes devemos fazer atividades físicas? Exercício quantas vezes? Hã? Exatamente. Quantas vezes nós comemos por semana? Quantas vezes nós comemos por semana? 7 vezes, 3 vezes ou 2 vezes cada dia. Quantas vezes necessitamos fazer atividade física? Todos os dias. Ainda no sábado, você pode pegar uns folhetos e caminhar e sair distribuindo aí para o pessoal. Não é verdade? Fazer uma atividade física. Claro que a atividade física no sábado não vai ser uma atividade intensa, mas o Espírito de Profecia orienta que deveríamos ir para os parques, observar a natureza, observar os pássaros, ter essa oportunidade para ensinar a nossas crianças lições da natureza. É também uma atividade física. Não é fazer aquele trabalho sonário de todo sábado à tarde e ficar em casa dormindo. Não é verdade? Então, isso bem rapidinho que eu queria falar de atividade física. Uma coisa que eu também quero falar, antes de entrarmos na desintoxicação, uma coisa vai estar sempre relacionada com a outra, é que a nossa alimentação, regra número 1, ela não deveria ser uma alimentação em preto e branco. Isso é que a maioria das pessoas enfrenta. A maioria da alimentação típica, por exemplo, do brasileiro, ela é preta, branca e marrom.
Na verdade, ela tem o arroz, o feijão, um bife e às vezes uma batata frita. Então, a nossa alimentação deveria fazer parte da nossa dieta alimentos de cores. Alimentos amarelos, alimentos vermelhos, alimentos azuis e alimentos verdes. Por quê? Será que é porque somente deixa a mesa bem decorada? Será que é porque só observar as cores abre o apetite? Não. É porque esses alimentos possuem essas cores, não é somente para enfeitar as mesas, porque as cores são produzidas por determinadas substâncias que são importantíssimas para o nosso organismo, para a restauração da saúde, para a reparação de tecidos e até para prevenir e tratar algumas enfermidades. Por exemplo, nós vemos o tomate que cor é? É um tomate vermelha. O que é que dá a cor vermelha ao tomate? É o licopeno. O licopeno é um antioxidante. Além disso, o licopeno ele pode ser utilizado como terapia para prevenir e curar problemas de câncer da próstata. Por quê? Como eu posso utilizar o licopeno? Por exemplo, homens depois dos 40 anos de idade, se recomenda o quê? 3 ou 4 vezes por semana, em vez de jantar, comer uma sopinha de tomate. Todo dia de noite. Mas você fala, sopa não seria melhor cru? Não. Toda a regra tem a sua exceção. O licopeno ele se vai fazer muito mais ativo depois que ele é submetido a alta temperatura do que estiver cozido. Então, uma sopinha de tomate é excelente para prevenir que os homens tenham esse problema de hipertrofia da próstata ou que possa gerar um tumor da próstata. Nós sabemos que hoje 1/3 dos homens que morrem de câncer da próstata. E a tragédia disso tudo é que é um tipo de câncer que se pode ser totalmente prevenido e pode ser totalmente evitado, e em muitos casos podem ser revertidos através de uma alimentação. Agora, o blueberry, por que ele é blue? Por que ele é azul? Será que é para simplesmente esses alimentos? Eu estou dando exemplo de alguns, de muitos que existem. O que existe no blueberry que dá aquela cor azul e que é importante para a nossa saúde? No blueberry está rico em uma substância conhecida como ciatoninas. As ciatoninas são antioxidantes poderosos e elas também ajudam a manter a integridade das válvulas das veias do corpo. Aquelas pessoas que têm tendência ou querem evitar varizes, comem alimentos de cor o quê? De cor azul, porque elas vão fortalecer as válvulas das veias e vão evitar o quê? A êxtase de sangue, a dilatação e essas varizes que se apresentam. Então, cada um desses alimentos, eles têm as suas cores, não é por acaso. Por exemplo, a manga e a cenoura. A manga tem uma cor mais ou menos que cor? Amarelada. A cenoura alaranjada. Por que tem essa cor a cenoura? Por causa de um grande antioxidante que é o beta-caroteno, que na realidade é o que chamamos de provitamina A. Agora, se você toma uma vitamina A em comprimido, existe a possibilidade de que você possa se intoxicar, porque a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K são vitaminas que nós chamamos são solúveis em gordura. E ela não se elimina do corpo como as outras vitaminas que são solúveis em água, como é o caso da vitamina C, por exemplo. Agora, você pode suplementar com vitamina A e você pode desenvolver uma intoxicação, que é um problema grave. Agora, a cenoura está cheia de vitamina A, não é verdade? E por que você pode comer um saco de cenoura e não ficar intoxicado por vitamina A?
A resposta é simples: a natureza é sábio e aquele que criou a natureza é muito mais sábio. Nós temos o beta-caroteno, é a vitamina A, mas na realidade é o que chamamos de provitamina A. Quando nós ingerimos o suco da cenoura ou a cenoura, é o fígado que vai transformar a provitamina A em vitamina A. E o fígado vai fazer exatamente o seguinte: ele vai ver o que você necessita e ele vai produzir a vitamina A daquela provitamina A, somente a quantidade que você necessita, e o que você não necessita, o que o corpo vai fazer? Ele vai eliminar aquele caroteno em excesso. Por isso que pessoas às vezes tomam muito suco de cenoura e ficam com aquela cor um pouquinho amarelada da pele, não é verdade? Aquilo é o corpo que já tem vitamina A suficiente, o que ele não precisa, ele está o quê? Ele está eliminando também através da pele. Por isso que é melhor sempre buscar esses suplementos no seu estado mais natural possível, principalmente as vitaminas que são solúveis em gordura. Agora, entrando diretamente já no plano de desintoxicação. 40 dias. A alimentação que nós temos, que é uma alimentação ocidental, típica, que é uma alimentação que na realidade transmite pouca vida ao nosso organismo, ela coloca uma carga sobre o nosso sistema. No plano de 40 dias, o que nós queremos fazer na realidade é apenas retirar de cima do nosso sistema aquela carga e deixar que o corpo mesmo faça o quê? Exerça, o nosso corpo ele tem o poder de curar-se a si mesmo, porque são mecanismos que Deus estabeleceu no nosso corpo. E ele às vezes não pode executar o seu trabalho, porque o tipo de alimentação que nós estamos utilizando está fazendo o quê? Está embotando o sistema, está truncado, não funciona. Ele tem que trabalhar para expelir muito desses alimentos que nós ingerimos, que estão cheios de químicos. Por exemplo, quando você come um iogurte, fala assim: eu vou comer um iogurte de morango. Você vai lá e compra o iogurte de morango. Você está ingerindo produtos químicos? Sim, mas acontece que não são um nem dois produtos químicos. Eu estou ingerindo morango, que tem aqui um pouquinho de morango, mas como esses morangos são muito envelhecidos, eles não conseguem manter aquele sabor, então eles têm que acrescentar algum sabor artificial. Agora vejam só, para se obter o sabor do morango, é necessário a combinação de 45 produtos químicos diferentes. Então, quando você come um morango com sabor, ou qualquer tipo de alimento que tenha sabor, você não está ingerindo apenas um produto químico, você está ingerindo uma constelação de misturas químicas que foram utilizadas para se obter aquele sabor. Por aí vocês têm uma ideia mais ou menos como a nossa alimentação está o quê? Abrindo as portas para as enfermidades. Então, durante os 40 dias, primeira coisa que nós vamos fazer, primeira coisa que se deve fazer seria 40 dias evitar todos os produtos de origem animal. 40 dias. Quais são os produtos de origem animal? Carne, peixe, leite, ovos, manteiga. Todos os produtos de origem animal, não por 40 dias. Por quê? Porque os produtos de origem animal, pela grande quantidade de gordura e pela sua difícil digestão, ele já vem maltratando o nosso organismo já por décadas, daqueles que utilizam esses produtos. E agora o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: eu vou dar para o meu organismo umas férias de 40 dias. E eu tenho certeza absoluta que durante esses 40 dias ele vai poder fazer o seu trabalho. Qual a carga que os produtos de origem animal colocam sobre o nosso organismo? Qual foi o teste que vocês fizeram hoje? Colesterol.
e eu vi um pessoal assim meio assustado, né? Meu colesterol saiu 300 e pouco, meu colesterol saiu 280. Por quê? É muito fácil. Eu mencionei aqui que o colesterol é uma substância muito importante para a nossa saúde. É uma substância tão importante que o nosso corpo sintetiza todo o colesterol que nós necessitamos. Quando comemos produtos de origem animal, o que acontece? É que esse colesterol extra, o fígado tem que manejar, e é uma carga que nós colocamos no nosso organismo durante décadas. O colesterol é um produto unicamente presente em tecido de origem animal. Você não encontra colesterol em plantas.